Eu já briguei aqui com o Stuquinha porque não me avisaram antes e eu perdi a fala da minha presidenta aqui. Eu cheguei quando ela estava falando que eleição sem Lula e ela estava falando. Eu cheguei aqui quando ela estava falando que eleição sem Lula, sabe, não é eleição, não, é fraude e tal. Mas eu queria que vocês pensassem um pouco, ô Cris, na sentença do Moro. Porque o Moro tem para comigo, o Moro tem para comigo um otimismo que nem eu tenho. Porque pela peça de condenação, de 19 anos sem poder exercer nenhum cargo, significa que ele está permitindo que eu possa ser candidato em 2036. Isso significa que eu vou viver e vocês vão ter que me suportar muito. Gente, eu queria fazer essa entrevista coletiva. Ontem eu não quis falar com a imprensa, porque ontem eu tinha um assunto muito importante para resolver, que era ver o Corinthians derrotar o Palmeiras dentro do tempo do Palmeiras. Então, eu não tive nem tempo de analisar a condenação, nem conversar com o advogado, que falou, olha, primeiro vamos ver o Corinthians resolver o problema com o Palmeiras, depois a gente discute a coisa. Mas eu queria começar aqui agradecendo a alguns companheiros que tiveram um papel importante nessa primeira etapa dessa batalha jurídica e política, que é o meu companheiro Cristiano Zanin, o meu querido companheiro advogado, o companheiro Roberto Teixeira, a companheira Valesca, que além de advogada e filha do Roberto Teixeira, é mulher do Cristiano, a companheira Larissa, que é a companheira também filha do Roberto Teixeira, cunhada do Cristiano. Queria conhecer um companheiro Jeffrey, que é um advogado que está nos ajudando a partir de Londres, que fez uma representação contra o Moro em Bruxelas, na ONU. Queria agradecer o companheiro Batoto, que faz parte do grupo dos advogados que me defendem nessa ação e em outras ações, porque são muitas ações que eu tenho pela frente. Agradecer o companheiro Nilo Batista, que foi impedido de continuar me ajudando, mas no começo participou me ajudando nesse processo. O companheiro Juarez Cirino, que é um advogado do Paraná, que também me ajudou numa fase do processo. Quero agradecer o companheiro Fernando Fernandes e toda a sua equipe, que trabalharam tão bem nesse processo. Ele era advogado do Paulo Camoto, e o Paulo Camoto foi absolvido na questão do acervo. Quero agradecer a tantos companheiros juristas que participaram de tantas reuniões, que escreveram tantos artigos. Agora mesmo já tem um movimento com 60 juristas para escrever um livro sobre a sentença do Moro, ou seja, cada jurista vai escrever 5 páginas sobre a sentença do Moro, porque, segundo os advogados, é uma peça que precisa ser motivo de estudo profundo de como não fazer uma peça condenatória. Mas, de qualquer forma, eu não vou entrar em detalhe, porque os caras estudaram tantos anos, fizeram mestrado, doutorado para ser advogado. Não vou eu aqui com o meu quarto ano primário tentar substituir a experiência desses companheiros. Mas eu quero agradecer a todos. Quero agradecer, obviamente, aos meus companheiros do PT, que tanto têm sido solidários, a nossa bancada no Senado, a nossa bancada na Câmara dos Deputados, que tem feito um enfrentamento, não apenas nesse caso, mas em outro caso de injustiça, que vão vitimando companheiros do PT e outros companheiros que nem são do PT, mas que são vítimas do arbítrio, sabe, de um Estado quase que de exceção, em que o Estado de Direito Democrático está sendo jogado na lata do lixo. Ou seja, eu estou cronominado aqui, gente, eu quero agradecer, sabe, a companheira Jandira, sabe, que está aqui na mesa em nome do PCdoB, o companheiro Manuel Dias, que está aqui em nome do PDT,
Ah, quero agradecer a generosidade da imprensa comigo, que é muito, muito importante, sobretudo o pessoal do Jornal Nacional, que me tratam com tanta diferença. Quero cumprimentar, quero aqui agradecer meu querido companheiro Raduan, que eu conheço há pouco tempo, pessoalmente, mas parece que já faz muito tempo que eu conheço ele. E é um companheiro que é uma das reservas morais desse país, além de uma reserva importante intelectual. Quero cumprimentar aqui. Eu até não queria falar da minha família, porque quando eu falar de família, você vai ficar emocionado, e eu não vou falar. Mas esse processo é um processo que, se vocês acompanharam ele, vocês vão perceber que o que aconteceu ontem, eu já previa no dia 16 de outubro do ano passado. Se vocês leram, eu escrevi um artigo na tendência de debate da Folha, porque querem me condenar. Isso aqui é o dia 18 de outubro de 2016. E nesse artigo, Raduan, eu disse o seguinte: meus acusadores sabem que não roubei, não fui corrompido, nem tentei obstruir a justiça. Mas não podem admitir, não podem recuar depois do massacre que promoveram na mídia. Tornaram-se prisioneiros das mentiras que criaram. Na maioria das vezes, a partir de reportagens facciosas e mal apuradas. Estão condenados a me condenar. E devem avaliar que, se não me prenderem, serão eles os desmoralizados perante a opinião pública. Tendo compreender essa caçada como parte da disputa política, muito embora seja um método repugnante de luta. Não é o Lula que pretendem condenar, é o projeto político que represento junto com milhões de brasileiros. Na tentativa de destruir uma corrente de pensamento, estão destruindo os fundamentos da democracia no nosso país. É necessário frisar que nós do PT sempre apoiamos a investigação, o julgamento e a punição de quem desvia dinheiro do povo. Não é uma afirmação retórica. Nós combatemos a corrupção na prática. Isso foi escrito em outubro, há quase um ano atrás. Porque desde que esse processo começou, e desde que o Moro proferiu várias entrevistas, sentenciando que era preciso uma forte cobertura da imprensa, porque senão ele não conseguiria prender as pessoas e, sobretudo, prender as pessoas, sabe, para fazer com que as pessoas delatassem, porque tem gente que delatou. Poderia contar um caso, que é o caso do Léo Pinheiro, que é o cara que ele utiliza muito na sentença. O Léo Pinheiro está mais de 2 anos preso. O Léo Pinheiro insistentemente disse não, mas o cara já está condenado a 23 anos de cadeia com perspectiva de um pouco mais. Aí o cara assiste na própria televisão Globo, sabe, no Fantástico, sabe, que nesse país vale a pena delatar, que delatar um prêmio para você conviver com a riqueza que você roubou, para você conviver com metade ou mais do que a da metade do roubo, e aparecia gente morando aqui em Tapecerica, em condomínio de luxo, aparecia gente morando em condomínio perto da praia. O cara está preso, o cara fala: pô, eu estou condenado a 23 anos de cadeia. Tem mais de uns 3 processos contra mim. E o que eu tenho que falar? É apenas dizer que o Lula sabia? O Lula não faz parte da família dele. O Lula não é filho, não é genro, não é nada dele. Por que eu vou pegar tanto tempo de cadeia por causa do Lula? Assim foi com o Léo, assim foi com outros. Durante todo esse processo, a coisa que eu mais lia de informações, era as pessoas dizendo: tal pessoa foi presa, e no interrogatório a primeira pergunta que falava: você tem que falar o nome do Lula. Você tem que dizer o nome do Lula. E eu acreditava que esse processo ia terminar do jeito que terminou, porque
Em nenhum momento, eu prestei vários depoimentos, e era visível que o que menos importava para as pessoas que faziam, sabe, perguntas no depoimento, era o que você falava. Eles já estavam com o processo pronto. Eles já estavam com a concepção da condenação pronta. Então, a Polícia Federal, pegar esse processo começa com a mentira do jornal Globo, que o Ministério Público pega para ela, abre o inquérito, a Polícia Federal mente a respeito desse processo, o Ministério Público aceita o inquérito da Polícia Federal, enquanto isso a imprensa divulgava isso fartamente, depois vai para o Ministério Público prepara a acusação, anuncia a acusação, sabe? A imprensa divulga fartamente, ou seja, outra mentira do Ministério Público, e vai para o Moro. Eu acreditava que o Moro iria recusar. Se ele tivesse recusado aceitar a mentira contada pelo Ministério Público, baseada na teoria do PowerPoint, era o que eu esperava. Você veja que eu tinha muito mais garantia de que ele iria recusar aceitar a denúncia do que me absolver quando o processo foi aceito. Depois que o processo foi aceito, eu falei, olha, há um jogo a ser jogado nesse país. Não é possível que aqueles que prepararam a mentira do golpe contra Dilma, aqueles que prepararam a mentira do golpe contra as forças democráticas que ganharam as eleições de 2014, iriam ficar com os braços cruzados, esperando essa gente voltar para o poder em 2018. E eu sempre tive consciência que o golpe não fechava. Se o Lula pudesse ser candidato, o golpe não fechava. Porque qual é a razão, sabe, de derrubar um governo, um partido político, e 2 anos depois esse governo, esse partido político, juntar as mesmas forças políticas e ganhar as eleições? Não podia fechar. Então, a sentença de ontem, ela tem um componente político muito forte. Eu, obviamente, que não vou entrar nos componentes jurídicos, porque tudo que eu tenho lido até agora e tudo que eu tenho visto é que o juiz Moro passou praticamente escrevendo 60 páginas para se justificar da condenação. Em que praticamente de 900 e não sei quantos parágrafos, ele utilizou 5 da defesa. E me parece que não havia nenhum interesse. Vocês estão lembrados que quando eu fui prestar o meu depoimento, isso está gravado, eu tinha pedido para o Moro autorizar que a imprensa divulgasse o meu pronunciamento ao vivo. Não foi possível, porque eu queria que o povo visse a cara dele, queria que visse a cara dos promotores, não apenas a minha. Mas não foi possível, mas foi divulgado. E vocês viram que eu disse o seguinte, olha, você não pode me absolver. Não tem como. Ou seja, o que vocês já falaram até agora, o que a imprensa já me condenou até agora, só do Jornal Nacional foram 20 horas. 20 horas de Jornal Nacional. Vocês vejam que os tucanos não aguentaram uma capa da Veja. Caiu todos. Eu tenho não sei quantas capas de revista, 50 e não sei quantas, mas a do final de semana, que deve ser todas com a minha cara outra vez, e mais 20 horas de Jornal Nacional. E eu sinto que há, com Pera Gleice, uma tentativa de me tirar do jogo político. Eu sou um homem que acredito nas instituições. Eu quero uma polícia federal forte, eu quero um ministério forte e eu quero um Ministério Público forte. Porque essas instituições fortes, elas são o garante da democracia num país e são o garante para não permitir abuso daqueles que exercem o poder. Inclusive para evitar, sabe, o surgimento de pessoas que se sintam insubstituíveis e queiram, sabe, utilizar do poder para ficar governando de forma autoritária. Agora, eu sempre disse, se vocês pegarem os discursos que eu fazia na posse do Ministério Público, eu sempre dizia, a instituição, por ser forte, as pessoas que a compõem têm que ter mais responsabilidade. E quando eu falo da Polícia Federal e falo do Ministério Público, eu não falo da instituição, porque tenho grandes amigos e respeito profundamente algumas centenas de amigos que tenho lá. Eu falo dos procuradores que estão fazendo parte da operação da Força Tarefa da Lava Jato.
Eu falo da Polícia Federal, que faz parte da Força-Tarefa da Lava Jato. Eu não falo da instituição, porque acredito tanto na instituição que fiz ela ser muito mais forte do que era quando eu cheguei. Pois bem, então o que acontece de fato e de direito nesse negócio? Ou seja, na medida em que nenhuma verdade era levada em conta, na medida em que o PowerPoint permeou todo o comportamento deles, e eu já cansei de falar, e vocês sabem, eles diziam que o PT era uma organização criminosa, que o PT se preparou para ganhar o governo, para ganhando o governo roubar. E o Lula era o chefe. A partir daí, eles não precisavam mais nada. Era a teoria do domínio do fato, utilizada de forma moderna com a palavra contexto, que o juiz Moro utilizava muitas vezes a palavra contexto. Obviamente que o Moro, ele não tem que prestar conta para mim, porque ele não deve prestar conta para mim. Eu acho que o Moro deve prestar conta para a história, como eu devo prestar conta para a história. A história, na verdade, é quem vai dizer, sabe, quem está certo ou quem está errado. Eu continuo afirmando para vocês que não é possível a gente ter um Estado democrático de direito se a gente não acreditar na justiça. E por essa crença que eu tenho no Estado de Direito e numa justiça forte, é que a justiça não pode mentir. Ela não pode tomar decisões políticas. Ela tem que tomar decisão baseada nos autos. E olha que nós trabalhamos. Porque a única prova que existe nesse processo, de não sei quantas mil páginas, é a prova da minha inocência. É a única prova. É a prova da minha inocência. Eu queria fazer um apelo à imprensa, um apelo ao povo brasileiro. Se alguém tiver uma prova contra mim, por favor, diga. Mande para a justiça, mande para a Suprema Corte, mande para a imprensa, porque eu preciso. Eu ficaria mais feliz se eu fosse condenado com base numa prova. Eles me desmascararem. Está aqui, olha, você realmente cometeu um ilícito, você cometeu um erro. O que me deixa indignado, mas sem perder a ternura, é você perceber que você está sendo vítima de um grupo de pessoas que contaram a primeira mentira e vão passar a vida inteira mentindo para poder justificar a primeira mentira que contaram de que o Lula era dono de um triplex. Não sou dono de um triplex. Não tenho triplex. E ainda fui multado em 700 mil reais. Porque agora o triplex é da União. Eles tomaram o triplex. E eu tenho que pagar 700 mil reais para a Petrobras. Eles poderiam me dar o triplex, eu vendia o triplex e pagava a multa. Senão o que vai acontecer, além da gente recorrer, é que nós vamos fazer que nem a arrecadação de dízimo. Para vocês, inclusive a imprensa democrática, passar um saquinho, você depositar o dinheiro, para eu pagar uma multa de um triplex que não é meu. Então, eu sinceramente, a minha cabeça de um cidadão que tem o 4 anos primário e um curso de torneiro mecânico não consegue compreender todo esse emaranhado. Eu não sei como é que alguém consegue escrever quase 300 páginas para não dizer absolutamente nada de prova contra a pessoa que ele quer acusar. Sabe, esse processo é como o cidadão chega aqui, um torcedor do Corinthians, como o Raduan, que eu nem sei que time que é, só diz assim para mim: ô Lula, o Corinthians contratou o Messi. Eu ficar todo feliz. E não fosse verdade eu começar a processar o Corinthians porque eu queria que o Messi jogasse. E o Barcelona falava: mas Lula, o Messi é do Barcelona, não é do Corinthians. Não, é do Corinthians, o Globo falou, ele é do Corinthians. E aí o Corinthians fosse obrigado a pagar multa, não é possível. E tem mais outros processos desse mesmo jeito. Vocês vão ouvir falar muito, sabe, de processos iguaizinhos a esse. Então eu queria dizer para vocês que a minha indignação, como cidadão brasileiro, não me faz perder a crença de que nesse país
ainda existe justiça. Por isso nós vamos recorrer em todas as instâncias, de todas as arbitrariedades. Eu acho que, inclusive, é preciso a gente processar essa sentença no Conselho Nacional de Justiça. É preciso a gente fazer processo contra quem mentir, contra quem não disser a verdade nesse país. Porque cada vez que eu vou prestar um depoimento, eu digo, só eu tenho interesse na verdade aqui. Agora mesmo eu fui prestar um depoimento, Rui, e o procurador falou assim para mim, não, o senhor não precisa prestar como testemunha, porque testemunha o senhor é obrigado a falar a verdade. Você pode prestar como informante. Eu falei, não, eu quero prestar como testemunha porque eu vim aqui para falar a verdade. Quem queria que eu falasse como informante é porque não queria que eu dissesse a verdade. Então, companheiros, eu queria, não estou desafiando não, mas eu queria desafiar, sabe? Não desafiando que os meus inimigos, sobretudo os donos do meio de comunicação, sabe, fizessem um esforço incomensurável para apresentar uma prova, uma única prova, um único papel assinado. Porque o que eles apresentam como prova é um papel que estava rasurado. Vocês estão lembrados que no processo me deram um papel, eu vi que estava rasurado, o número 174, que poderia até ter sido eles que tivessem feito. E perguntaram, o senhor conhece isso aqui? Não, não conheço. Quem assinou? Ninguém. E como é que eu vou reconhecer um documento não assinado? Isso foi utilizado como prova. E depois a delação de um cidadão, sabe, que eu tenho um profundo respeito, que tive muita relação de amizade, que foi o Léo Pinheiro, sabe, que mudou de opinião de um dia para outro. Eu lembro que no dia do depoimento dele, o Cristiano perguntou, doutor Léo, até ontem o senhor vinha falando outra coisa. Por que o senhor mudou de posição? Porque tive nova orientação do advogado, que ele contratou o Juca para ser o seu advogado. Então, com base nisso, você fazer a condenação, eu sinceramente acho que eu me sinto aliviado, porque conheço o tamanho da mentira. E queria terminar dizendo uma coisa para vocês. Eu quero respeitar os companheiros do PDT, os companheiros do PCdoB, os companheiros do movimento social. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Se alguém pensa que com essa sentença me tiraram do jogo, podem saber que eu estou no jogo. E agora, quero dizer ao meu partido, que eu até agora não tinha reivindicado, mas a partir de agora, eu vou reivindicar do PT o direito de me colocar como postulante à candidatura a presidente da República. Brasil, urgente! Lula presidente! Brasil, urgente! Lula presidente! Porque eu, na verdade, gostaria de estar aqui hoje nessa mesa, Gleice, no auditório principal do meu partido, com tantas pessoas importantes aqui, discutindo a situação do Brasil, discutindo a situação desse país, a situação política do Brasil, a situação econômica do Brasil, o descrédito das instituições desse país, a começar pelo Poder Executivo, discutindo o golpe dentro do golpe, que até agora, Socorro, você que é professor, precisa me explicar por que a Globo quer dar um golpe dentro do golpe, e para a gente deixar claro que não é um golpe, a gente não quer dar golpe no tema, a gente quer eleições diretas, a gente quer votar legalmente, e a gente quer que ele saia, sabe, com uma votação de uma emenda constitucional dentro do Congresso. A gente não quer que ele saia porque ele tem que achar o melhor do que ele. Não, o melhor só a eleição pode achar. Melhor do que ele, só uma eleição pode achar. Porque quando o povo escolher um candidato ou uma candidata, o povo passa a ser responsável pelos acertos e pelos erros. Então eu queria dizer o seguinte, eu não sei se isso é por bem ou por mal, mas você vai ter um pré-candidato
com problema jurídico nas costas, e eu tenho que fazer duas brigas. Primeiro, brigar juridicamente para ganhar o direito de ser candidato. Segundo, brigar dentro do PT para ganhar o apoio do PT. Terceiro, brigar, sabe, a boa briga, a boa luta democrática nas ruas para convencer a sociedade. Porque se eles acabaram de destruir tudo que foi construído de direito dos trabalhadores desde 1943, se eles estão tentando destruir as conquistas dos trabalhadores na área da Previdência Social, se eles estão tentando destruir a indústria nacional, estão tentando destruir a coisa mais simples que nós criamos, que é o componente nacional, para que a gente possa desenvolver uma indústria nacional. Se eles estão tentando destruir a Petrobras, se eles estão tentando destruir as empresas de engenharia, porque não sabem o que fazer, eu queria dizer, senhores da Casa Grande, permitam que alguém da senzala faça o que vocês não têm competência de fazer nesse país. Permita que alguém cuide desse povo. Porque esse povo não está precisando ser governado pela elite. Esse povo está precisando ser governado por alguém que conheça a alma dele. Por alguém que saiba o que é a fome, o desemprego. Por alguém que saiba o que é a vida dura que leva o povo pobre desse país. E eu quero terminar dizendo o seguinte, sabe, quando esse país não tiver mais jeito, sabe, quando os economistas de direita não tiver mais solução, por favor, permita que a gente coloque o pobre no orçamento outra vez. O pobre no orçamento da União, o pobre no mundo de trabalho, o pobre recebendo salário, o pobre recebendo crédito, que a gente faz esse país voltar a crescer, faz o povo voltar a sorrir e faz o povo voltar a ter o otimismo que tinha durante todo o tempo que nós governamos esse país. Lembrar a vocês, e vou dizer para vocês, lembrar e afirmar uma coisa para vocês. O ódio está disseminado nesse país. O ódio está disseminado. E toda vez que eu falo que a Rede Globo é disseminadora do ódio nesse país, é porque é só assistir o Jornal Nacional. E vocês vão perceber, sabe, que eu espero que aqueles que apresentam o jornal, ou que fazem o jornal, na hora que apresentem as denúncias falsas, cheguem em casa e olhem para a cara do seu filho, para ver se o filho dele compreende o que ele está fazendo. Porque eu não tenho dúvida que quando os filhos ficarem adultos, vão cobrar dos pais a quantidade de mentiras que contaram a respeito de uma pessoa que não é honesto por mérito. Sou honesto porque aprendi. Uma mulher analfabeta estava sendo honesto. E é importante saber, sabe, que eu sei o que fizeram com a dona Marisa com essas mentiras. Eu nem coloco isso na mesa para não ficar emocionado, mas as pessoas sabem o que fizeram com a dona Marisa. Portanto, o que foi na igreja está aqui o seu velho companheiro jovem, Lula, com 71 anos de idade, próximo de fazer 72, disposto a brigar do mesmo jeito de quando eu tinha 30 anos. Com mais experiência, estou tomando vitamina de manhã, estou fazendo ginástica todo dia, sabe? Então me espere. Quem acha que é o fim do Lula vai quebrar a cara, porque somente na política quem tem o direito de decretar o meu fim é o povo brasileiro. Muito obrigado, companheiros.